Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Seguro Rural. No programa de hoje, a gente vai falar da proposta do governo de suplementar o seguro rural em 77 milhões de reais, que deverão ajudar a subvencionar pelo menos 19 mil apólices. O valor está abaixo dos 376 milhões que a agricultura deseja para atingir os tão sonhados 1 bilhão e 300 milhões para esta modalidade que é tão importante para a atividade no campo. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Pedro Augusto Loyola, ele é diretor de gestão de risco da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender ao nosso convite, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de falar de um assunto tão importante que é o seguro rural para o Brasil. E um assunto que é fundamental, uma vez em que ele dá suporte para a nossa produção agropecuária em momentos de estresse, em momentos de necessidade, naqueles que tirariam o sono do não segurado, né? Exatamente, o seguro rural ele traz essa tranquilidade aos nossos produtores, mas a todo o sistema da agricultura, aquele que fornece os insumos ao produtor, os bancos e cooperativas de crédito que financiam, o comércio local das regiões que dependem da agricultura, a própria sociedade se beneficia do seguro rural a partir do momento que o produtor que tem o seguro, quando tem o problema climático, ele recebe uma indenização, continua na atividade, continua lá produzindo o feijão, a soja, o milho, o trigo, né, levando alimento para o supermercado, para a dona de casa, né, ajudando a manter a inflação, né, de alimentos estacionada. Então, é um sistema que tem uma grande importância para o desenvolvimento de qualquer país. E aí, por essa importância, o governo está fazendo essa suplementação, ou melhor, quer que o Congresso autorize essa suplementação de 77 milhões de reais, mas está longe dos 376 que o Ministério da Agricultura esperava, não é? Nós temos uma negociação com o Ministério da Economia, os 77 milhões até ontem à noite foi aprovado já. Então, no Congresso Nacional, em turno único, eles já estarão disponíveis daqui a alguns dias para os agricultores que estão na fila das apólices que estão entrando no Ministério. Então, esses 77 milhões já estão garantidos. E o que falta são 298 milhões e 800 mil, em que o Ministério fez uma proposta também para a economia, lá para a Junta de Execução Orçamentária, que está em análise, e esse recurso a gente vai ter uma resposta ainda, provavelmente lá por meados de dezembro. A gente vai continuar acompanhando, mas antes deixa eu falar desses 77 milhões, porque eles são suficientes para garantir pelo menos 19 mil novas apólices, é isso? Agora nós temos uma questão de algumas apólices que já entraram no sistema do Ministério, principalmente da soja verão. Então, o que aconteceu esse ano foi que nós tivemos um recurso de 924 milhões, mas um aumento, por outro lado, do preço do seguro. Quando a gente fala preço do seguro, a gente está falando do valor segurado, na verdade. As commodities, como soja, milho, trigo, elas subiram de preço mais de 30%, 40%. O preço e o custo aumentou muito. E isso faz com que o valor segurado aumente e, consequentemente, o prêmio, né, aumentou e isso exigia mais subvenção do governo federal. Então, ano passado, nós fechamos com 881 milhões no programa e esses 924 milhões, então, eles não são capazes de fazer a mesma área do ano passado. Ano passado, fizemos 13 milhões e 700 mil hectares em todo o país, o equivalente a praticamente 20% da área agrícola, e esse ano estamos com apenas 9 milhões e 700 mil hectares até o momento, né, em torno aí de 104 mil apólices, produtores que estão beneficiados e 173 mil apólices. Isso é em torno aí de 30% menor em relação à área segurada do que o ano passado, e nos traz uma grande preocupação, porque tem muita área que fez seguro ano passado que ainda não acessou a subvenção, provavelmente o produtor está contratando seguro
e aguardando essa subvenção, então, do governo. E a gente tem assistido nos últimos anos, felizmente, a demanda por seguro rural, ela tem aumentado no Brasil, o que é bom para todo mundo, né? A demanda ela é constante, nós temos uma questão que o produtor está cada vez mais percebendo o risco climático, esse risco ele está mais frequente, mais disperso pelo país, então antes ele estava muito concentrado na região sul, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, e agora o risco dispersou. Então a gente vê problemas ocorrendo como agora em Minas Gerais, que passou por uma seca e depois o produtor de café sofreu com a geada, produtores da região centro-oeste sofrendo com problemas desde incêndio, seca, aqui no sul, a questão da geada pegando no milho safrinha, o trigo com chuva excessiva, tivemos ciclone bomba esse ano em Santa Catarina, afetando fruticultores, principalmente banana. Então, o risco está muito disperso. O Rio Grande do Sul passou por uma grande seca no passado, em que nós tivemos aí um grande pagamento de indenização, de forma que isso traz ao produtor a lembrança ou dele ou do vizinho que sofreu com o problema, da importância de contratar seguro. Então, o produtor está buscando mais seguro, a demanda vem aumentando ao longo dos anos e o Ministério está tentando acompanhar, então, essa demanda, trazendo mais seguradoras para o mercado, aumentando a oferta de produtos, de tipos de cobertura, para que a gente possa ter um produtor produzindo com maior tranquilidade a partir do momento que ele contrata esse instrumento de mitigação de riscos. E aí, Pedro, quando você me traz um número que a gente ainda tem uma quantidade diária segurada 30% menor do que no ano passado, isso mostra que há uma preocupação do setor justamente em dar subsídio para esse produtor, em garantir a esse produtor um sono mais tranquilo para que ele possa se dedicar a essa produção, mesmo diante de riscos climáticos como os que a gente tem enfrentado, né? Você muito bem lembrou, por exemplo, a questão das geadas que causaram quebras em regiões produtoras muito importantes, como no Triângulo Mineiro, por exemplo, né? Exatamente. Esse ano nós estamos até o momento no programa do que entrou de apólices, com 9 milhões e 700 mil hectares de área segurada. E ano passado fizemos 13,7 milhões. Então, nós precisamos atingir toda essa área. Nós estamos falando aí de 46 bilhões de capitais segurados até o momento, mas sabemos que se fizermos 13,7 milhões de hectares de área segurada, ou seja, a mesma coisa que o ano passado, só repetir, esse valor segurado ele é maior, porque aumentou o custo de produção e aumentou, né, o preço das commodities. Então, esse capital segurado ele passaria para 64 bilhões de reais. Falta, né, aí praticamente 20 bilhões aí de capitais segurados para que a gente possa atingir, digamos, uma meta, digamos assim, caso tenhamos a aprovação de todos os recursos, que chegaria a esse sonhado 1 bi 300, que, aliás, foi anunciado no Plano Safra, foi para o Congresso, mas sofreu cortes, né, e ficou com esses 924 milhões que temos hoje no programa, mais os 77 que foi aprovado ontem à noite. Então, hoje nós já temos 1 bilhão e está faltando aí praticamente 300 milhões. Veja que estamos falando, então, de capitais segurados da ordem de 64 bilhões de reais, né, que seria aí o valor que está em risco dentro do seguro, caso tenhamos esse valor que estamos ainda negociando com o Ministério da Economia e que vai ter que passar por uma aprovação também, tramitar no Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional desidratou esse projeto, não é? A ministra Tereza Cristina ficou bastante chateada na época, a gente acompanhou muito isso aqui no AgroMais. Na verdade, todos os programas em todos os ministérios, dada a restrição orçamentária do governo, nos últimos anos, têm sofrido realmente cortes, contingenciamentos. É claro que o seguro rural hoje é uma prioridade para a ministra, por isso, desse sentimento de insatisfação em relação ao valor segurado, ela mesma falou que iria buscar mais recursos. No próprio lançamento do Plano Safra desse ano, nós ainda temos uma expectativa de apenas aí 1 bilhão de reais para o ano que vem, sendo que a demanda que a gente já verificou junto ao mercado, aos produtores e entidades, deve passar de 1 bilhão e 600 milhões de subvenção.
Então, a ministra tem buscado, se esforçado, esses 77 milhões aprovado ontem é parte dessa negociação com a economia, que entendeu o problema, e também com o Congresso Nacional, que tem apoiado dentro das restrições que temos no governo. Nós temos também outras demandas dentro do Ministério, das outras secretarias, como a Defesa Agropecuária, a Conab, a Embrapa, que também são importantes e que estão né, com dificuldades de recurso, e o governo tem buscado suprir, então, essas dificuldades com esse crédito suplementar no final do ano. Então, o que está se fazendo é buscar onde que tem espaço fiscal que não está sendo utilizado em algum programa e remanejar para essas ações que são importantes para o governo federal. Ô Pedro, eu quero inclusive falar sobre a defesa agropecuária daqui a pouquinho, porque teve uma reserva financeira também para esse segmento, mas antes, deixa eu voltar lá naquele número do percentual da área cultivada aqui no Brasil, que hoje é assegurada por meio do seguro rural. A gente ainda está muito aquém do que seria o ideal? Se a gente olha os outros países, Estados Unidos é muito divulgado, né? Soja e milho dos Estados Unidos, 95% da área tem seguro. Mas os Estados Unidos gasta o equivalente a 33 bilhões de reais com o seu programa de seguro. Ou seja, é 32 vezes mais do que o Brasil, que gasta 1 bilhão. A Espanha também tem um grande programa, muito diferente do Brasil, em que ela garante o acesso ao seguro a todos os produtores. Então, não contrata quem não quer lá. O Brasil e esses programas da experiência internacional, eles têm mais de 3, 4 décadas de amadurecimento, né, de desenvolvimento e amadurecimento. Nós, aqui no Brasil, temos um programa que é um adolescente ainda. O programa ele é de 2006, a gente está crescendo aos poucos. Então, esse adolescente de 15 anos, ele conseguiu atingir já 20% da área agrícola. O que é o ideal? O ideal é a cada ano você crescer, mas crescer com o pé no chão. A partir de agora não dá para fazer grandes crescimentos, e eu explico por quê. Você tem uma demanda que ela depende do entendimento do produtor da necessidade de contratar, ou seja, da cultura que o produtor tem de fazer a sua gestão de risco. E muitas vezes o produtor ainda não adquiriu essa cultura, então ele não vai querer contratar, ele acha que vai apostar contra o clima, ele pode fazer um sistema de autosseguro em que ele acredita que ele, quando tiver o problema, ele vai buscar um capital de giro, vai vender algum patrimônio, e muitas vezes acaba caindo até em renegociações de dívidas, né? Então, nós temos aí uma questão da demanda, que precisa crescer aos poucos, porque depende de disseminação da cultura, e do outro lado da oferta. Nós temos 15 companhias seguradoras, temos aí em torno de 1.000 peritos para atender o seguro em todo o país, e a questão da capacidade financeira de você crescer ano a ano, né? Então, esse crescimento ele vai acontecer, tem que ser pé no chão, estruturado, sem fazer nenhuma loucura, e o governo também pensa dessa forma. Nós temos que crescer de forma estruturada, com planejamento, dando previsibilidade ao programa, que é algo que temos buscado muito, é uma bandeira da ministra, dar previsibilidade ao programa de seguro, tornar esses recursos obrigatórios para que quem está investindo, que são as resseguradoras e seguradoras, o produtor que está contratando esse programa, o corretor que está trabalhando lá na ponta, né, dando a consultoria, fazendo a comercialização das apólices, aquele perito que depende do volume de negócios que tem ao longo do ano, né, problemas de sinistro que ele vai poder atender, ou monitoramento da safra. Então, todos esses profissionais, esses investidores, eles precisam ter, né, uma previsibilidade de longo prazo. E é isso que a gente tem buscado no Ministério, de forma que eu digo que nós vamos crescer conforme a demanda e a oferta crescerem. A demanda, um estudo que pedimos aí para ser feito pela CNA e que contratou a Exalc, o professor Vitor Ozaki, mostrou que a demanda de médio prazo é em torno de 25 milhões de hectares, podendo chegar aí a 30 milhões, conforme alguns agentes de mercado defendem. Então, o que acontece? Nós temos aí 13 milhões e 700 mil hectares, que foi feito ano passado, dentro do seguro. Nós temos uma área com Proagro de 4 milhões de hectares, 4 milhões e 300 mil, né? E temos, então, aí em torno de 18 milhões de hectares feito já com o apoio do governo. E fora isso, nós devemos ter aí de 1 a 2 milhões de hectares que são feitos sem subvenção.
Então, o Brasil hoje, se olharmos para 2020, ele deve ter feito aí em torno de 20 milhões de hectares entre seguro com subvenção, seguro sem subvenção e o Proagro. Faltando aí mais 10 milhões de hectares no médio prazo. Médio prazo que a gente fala, olha, nos próximos 4, no máximo 5 anos, era importante o Brasil atender aí em torno de 30 milhões de hectares com seguro, e isso é que vamos buscar, né, a partir desse programa de subvenção, de instrumentos como o zoneamento agrícola de risco climático, mas sempre entendendo que a oferta e a demanda elas vão crescer um pouco a cada ano até atingir esse patamar. Você falou aí de um tripé, não é? Das seguradoras, essas 15 seguradoras e resseguradoras, do governo com a subvenção e também do setor privado, que é o produtor que está descobrindo esse seguro e passando a contratar esse seguro. Esse tripé tem de caminhar junto, dar passos na mesma velocidade, é isso? Se um acelerar e o outro desacelerar, esse processo acaba sendo comprometido? Exato, alguns países já passaram por esse problema. Então, o que, que acontece? É uma parceria público-privada o programa. Nós não podemos crescer além da capacidade das seguradoras ofertarem esses serviços e produtos. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que vamos dobrar o programa para o próximo ano. Não é possível, não vai ter perito capacitado para atender, digamos, se tivermos uma catástrofe climática, atender todos os produtores, porque ele está formatado ainda para atender aí, digamos, 250 mil apólices, né? Então, se vamos atender no ano que vem já 300 mil apólices. Não é possível, o mercado não consegue vender esse total de apólices porque ele não tem capacidade financeira, ele não tem o número de peritos ainda ideal para isso, mas ele vem crescendo. Só para dar um exemplo, em 2019, dezembro de 2019, nós tínhamos 815 peritos atuantes no seguro rural dentro do programa, nessas 15 seguradoras habilitadas. Agora já estamos passando de 1.000 peritos, e esses peritos estão sendo capacitados com cursos aí que vão passar desde o básico até chegar numa certificação. E do lado da demanda vale a mesma coisa. Não adianta as seguradoras crescerem demais na sua estrutura e a demanda não responder à altura, né? Então, você fica com uma capacidade ociosa, coloca um investimento muito grande, mas a demanda não atendeu. Então, é dessa forma que a gente deve crescer, nesse tripé, de forma sustentável, com o pé no chão, né, para que todos os entes, aí, os agentes que participem, né, façam algo que traga o equilíbrio da carteira, que é algo importante também. Hoje nós estamos com sinistros, muitos sinistros, né, uma sinistralidade muito alta nesse mercado, que também traz uma preocupação grande para o futuro. E toda essa sinistralidade, ela acaba abrindo o olho daquele produtor que ainda não havia despertado para a oportunidade ou para a necessidade de ter um seguro, porque quando ele tem a produção dele, a propriedade dele comprometida por um sinistro, a capacidade dele de voltar a cultivar fica limitada por um tempo. É ruim para a produção do agronegócio como um todo, né? Exemplos não faltam no Brasil, é para isso que você colocou muito bem. Se lembrarmos daquele período 2004 a 2007, que várias regiões passaram por seca, problemas de preço, eclodiu na medida provisória que depois virou a Lei 11.775/2008, que foi uma grande renegociação de dívidas em que os produtores renegociaram dívidas com os bancos, com as cooperativas de crédito, foi criado o FAT Giro Rural na época, produtores endividados, né, tendo que pagar a safra que estava corrente e mais o endividamento do passado, esse passivo por 5 anos, 7 anos. E muitos produtores que saíram da atividade, que não conseguiram nem renegociar suas dívidas. Então, quando você não tem um sistema de seguro, isso traz uma grande instabilidade para o fluxo de caixa do produtor. E esse fluxo de caixa do produtor, ele é importante para os fornecedores de insumo, ele é importante para a cadeia produtiva para trás e para frente, porque o produtor que não produz, que sai da atividade, ele deixa de entregar alimentos para a cooperativa, para a agroindústria, reduz a oferta de alimentos. Então, não é bom para ninguém, nem para o consumidor, nem para a sociedade e nem para a União, que deixa também de arrecadar tributos, empregos que deixam de ser gerados. Por isso que eu sempre falo que o seguro rural talvez tenha um papel muito grande
para a economia do país. E é isso que a gente precisa vislumbrar, né, o custo-benefício desse programa. Só nos últimos, desde que a ministra assumiu, foram pagos aí de janeiro de 2019 até agora, agosto de 2021, foram pagos aí 7 bilhões e 500 milhões de reais em indenizações. 7 bilhões e 500 milhões em indenização é praticamente o valor aí de um tratoraço que aconteceu exatamente naquele período que eu falei ali de 2004 a 2007. Foi feito um tratoraço naquela época, porque o seguro ainda era incipiente do país, e os produtores ficaram endividados. Então, o seguro rural ele já evitou um tratoraço para o nosso país, ele já evitou uma grande renegociação de dívida. Agora, a gente precisa dar o próximo passo, que é exatamente trazer essa previsibilidade para o programa. Nós não podemos mais retroceder desses valores, porque, né, trouxemos os investidores, é um segmento que não atrai seguradoras. O Brasil tem mais de 200 seguradoras hoje atuantes nos diversos ramos, e o seguro rural, até a entrada da ministra, tinha apenas 11 seguradoras. Nós conseguimos trazer 4, já estamos fechando o contrato de mais uma seguradora, que vai entrar no ano que vem, e temos 2 seguradoras sondando para entrar no programa também. Então, podemos chegar a 18 seguradoras até o final dessa gestão, pelo menos 18, e isso traz uma maior oferta de seguro, mais produtos, maior competitividade para atingir todas as regiões e culturas que precisam de seguro no país. Ô Pedro, deixa eu desenvolver um raciocínio aqui em cima disso que você está falando e, por favor, me corrija se o meu raciocínio estiver equivocado. A gente tem hoje no mundo uma demanda muito grande por mais alimentos e de melhor qualidade, né? Quando o produtor investe no seguro rural, ele passa a ter mais autonomia e mais segurança para fazer as apostas dele, para sair daquela agricultura convencional e se beneficiar, por exemplo, da ciência de ponta que a Embrapa coloca à disposição dele para produzir alimentos, né? A junção dessas duas coisas, seguro rural e tecnologia, pode fazer com que esse produtor consiga aumentar e melhorar a qualidade daquilo que a gente faz no Brasil para a gente ganhar mais prateleiras no mundo? Não tenho dúvidas nenhuma. Você descreveu o que é a política integrada de gestão de riscos que é desenvolvida no meu departamento, o Departamento de Gestão de Riscos, desde 2019. Então, nós estamos integrando a política do zoneamento agrícola de risco climático, que essa política ela indica o quê? A época certa para plantio, por cultivar, por tipo de solo, por município. Então, esse produtor, ele antes trabalhava com 3 tipos de solo, agora ele vai ter 6 tipos de solo. Nós vamos colocar no zoneamento agrícola a informação do ZARC Pro, que é o ZARC Produtividade. Então, para cada decêndio lá, o produtor vai ter a informação de um indicador de produtividade. Ele vai ter também agora os níveis de manejo, né? As boas práticas agrícolas, ambientais, trazendo o quê? Maior produtividade. Então, esse produtor que ele contrata o seguro e que investe na sua lavoura, se ele perde, no ano seguinte ele já não consegue investir o mesmo valor. Ele vai reduzir a tecnologia e isso leva a uma menor produtividade. Então, esse raciocínio que você fez é do ciclo vicioso que o produtor tinha no Brasil. Com o seguro, ele passa para um ciclo virtuoso, que eu chamo um ciclo de riqueza. Você vai aumentar, vai induzir esse produtor através do seguro, porque ele vai se sentir exatamente isso, né? Mais tranquilo, mais seguro de que pode fazer esse investimento em tecnologia, que em caso de uma adversidade climática ele vai receber uma indenização. Isso faz com que o apetite de investimento dele aumente. Quer dizer que se der um problema, eu vou receber uma indenização e vou conseguir pagar as dívidas e vou conseguir, né, continuar investindo mais na minha propriedade? Sim, com o seguro isso é possível. Então, esse apetite que aumenta faz com que a produtividade, no final das contas, seja maior e a renda, e a oferta de alimentos, a exportação. Então, por isso que a gente fala que a Embrapa tem um papel muito importante, a gente utiliza hoje 32 centros de pesquisa e várias parcerias aí com instituições, que a gente sempre agradece muito, né, porque tem a Embrapa e esses outros institutos de pesquisa, e esse conjunto todo de rede de pesquisa envolve mais de 100 pesquisadores e colaboradores. Hoje o Brasil tem 44 culturas que são abrangidas já pelo zoneamento agrícola,
e nós temos estudos que comprovam que nós, com o zoneamento agrícola, fazemos uma economia, né, porque o produtor produz mais, ele deixa de plantar naquele período que não é indicado, a economia representa em torno de 6 bilhões de reais para o país. E é empolgante a gente falar de resultado de pesquisa, né, Pedro? Porque quando a gente fala da pesquisa da universidade, da pesquisa da Embrapa, da pesquisa dos centros, a gente está falando de pesquisa pública feita por cientistas, servidores públicos, pagos com o imposto do contribuinte. É muito bonito a gente falar dessa transformação que essa ciência faz no agro, né? Agora, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, você acredita que até o fim do ano o governo consiga liberar aqueles 299 milhões para se chegar àquele valor? Nós temos uma expectativa que em dezembro isso ocorra. É claro que depende de vários fatores para aprovar esse recurso, mas fizemos uma reunião recente agora com o Tesouro Nacional. A expectativa é positiva da ministra e de toda a Secretaria de Política Agrícola. É claro que nós dependemos muito também do Congresso Nacional, da nossa Frente Parlamentar da Agricultura, né, que tem se mobilizado e dado todo o apoio do seguro. Entendemos as dificuldades do governo, né, de arrecadação e de todas as demandas que a sociedade tem, mas a gente já mostrou, né, com muita informação de custo-benefício desse programa, o quanto ele é importante para toda a agricultura, para que o produtor realmente se mantenha na atividade. Então, a expectativa é que na segunda quinzena, até a segunda quinzena de dezembro, nós tenhamos uma resposta do sim ou do não. Esses 77 milhões que foram aprovados agora nos próximos dias, o governo já vai disponibilizar lá no programa, já tem uma fila de apólices, de forma que esperamos que até o final de dezembro a gente possa dar a boa notícia de que conseguimos o tão sonhado 1 bi e 300 milhões que foi anunciado lá no Plano Safra ano passado pela ministra, né, e que a gente continue nessa caminhada de crescimento do seguro no país. Muito bem, essa foi a minha conversa com o Pedro Augusto Loyola, diretor de gestão de risco do MAPA. Pedro, eu quero muito te agradecer pela entrevista, quero muito te agradecer por vir aqui para a gente falar sobre esse assunto e quero que você seja sempre muito bem-vindo aqui e que muito em breve a gente volte a conversar para falar de toda a liberação do dinheiro para atingir os valores necessários para continuar tocando aí o seguro rural que é tão importante para o país. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, e temos muitas novidades, não é só orçamento, a gente tem projetos novos, muitas mudanças que ocorrerão no seguro em 2022, e que será um prazer compartilhar essa informação no Agro Mais. Muito obrigado. Então, eu já quero convidar você para voltar e o nosso telespectador para ficar de olho, porque muito em breve a gente vai contar essas novidades aqui, viu? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Você pode rever essa e outras edições do nosso programa lá no nosso canal no YouTube, no canal do AgroMais TV. E aproveita, compartilhe os nossos programas, se inscreva no nosso canal. Fico por aqui, mas a gente se vê ao longo da programação.